da Deane Araújo. Vai ficar com o tema... Olha, eu botei para gravar, Iago. Ah, foi? Ah, então acho que tinha que ser a senhora mesmo. Meu Deus, que ruim. Então, só repetindo para quem está gravando, a equipe da Johanne France vai ficar no grupo 5, com o autor Ferenczi, no dia 3 de fevereiro. Agora a gente vai sortear o da Deane Araújo. Certo. De 1 a 5 vai ser o 3, que é Lacan. Lacan. Não é Deane Araújo. Então, Deane, grupo da Deane fica terceiro a se apresentar, autor Jacques Lacan, dia 27 de janeiro. Vou mandar depois no WhatsApp. A equipe da Brenda vai ficar com... Tá aqui, volta. Que legal isso, Iago. Tema 4. François e Douto. François, né? François, Certo. Então, equipe da Brenda, quarto se apresentar, autor Douto, dia 1 de fevereiro, agora Yasmin Campos, equipe da Yasmin Campos. Deixa eu voltar aqui. Bom, como só tem 2 autores, eu vou botar 1 ou 2 aqui, que é ou a Klein ou o Winnicott. Tá, equipe 2. Então, e a equipe da Yasmin Campos, a segunda a se apresentar, autor Winnicott, dia 25 de janeiro, e a equipe do Ian é a primeira a se apresentar sobre a Melanie Klein, dia 20 do 1. Então, essa é a formação, e eu vou mandar ela no grupo mais tarde. É isso. Tá falhando um pouco, Iago. O que falhou, minha voz? Eu só fiz um resumo de tudo, mas eu vou enviar lá no grupo esse resultado. Tá. Então já tá certo os grupos, né? Já. Cada um. Então eu não peguei tudo, mas eu fiquei muito assim, surpresa com esse sorteio, que eu achei muito legal. Depois você Um site me diz onde que cata. É só botar Depois tipo você me manda onde é que você... sorteio no Google, é a primeira coisa que aparece. A senhora pode usar no futuro. Ah, ótimo. Obrigada. Aprendi uma coisa boa hoje. Legal. Então a gente pode começar, né, a aula. Vocês conseguiram ler o texto, é um texto bem atual, né, que saiu em 2019, né, e fala sobre essa questão mesmo da contemporaneidade, né, da psicanálise, nessa discussão do contemporâneo, e que é que as transformações sociais e culturais, e, enfim, nas relações objetais, como é que isso se coloca na clínica, né? No nosso trabalho como psicanalista, no nosso trabalho como, né, como psicanalista, mas não apenas no consultório, como ela coloca, mas em todos os espaços onde o analista opera, né? E como que essa questão contemporânea, como que essas mudanças nas relações sociais, né? No modo de se relacionar com a lei simbólica, que a gente estudou um pouco, né? Como que isso afeta o modo de sofrimento do sujeito na contemporaneidade, né? Então, muita coisa mudou no mundo, realmente, né? Nas relações entre sexos, na maneira como o sujeito se posiciona frente ao sexo, frente à sexualidade, frente às identificações sexuais, frente à própria questão da lei simbólica, né? Como é que isso vai mudando ao longo dos tempos, né?
e parece que um novo contrato social se estabelece, e o que a gente tem assistido muito é essa explosão de quadros depressivos muito graves e muita justamente a tese, né, que não exatamente esses autores apresentam, mas como a psicanálise, na maioria dos seus estudiosos, né, que se debruçam sobre essa questão, a tese que eles apresentam é de que há aí um deslocamento, né, nas figuras que antes sustentavam essa lei simbólica para o sujeito, né? E que isso afeta, obviamente, a clínica e o modo como as estruturas psíquicas se ordenam, se organizam, né? E isso também implica, né, no modo como o sujeito sofre, né? Na maneira como ele se posiciona diante, por exemplo, do seu desejo. Né? Hoje, quer dizer, o texto deixa muito claro essa questão de que parece que a ordem é mais gozo e menos desejo, quando, de fato, né, o gozo é que leva a todo esse sofrimento, o gozo excessivo, né, essa busca excessiva de satisfação imediata, de pode tudo, pode dizer tudo, pode, né, inclusive coisas que vão prejudicar o outro, mas eu tenho direito a tal da liberdade, que eu posso fazer o que eu quero, né? E o contrato social, ele padece com isso, né? O contrato social de convivência no laço social, né? Então, é disso que o texto vai tratar, mais ou menos, né? Então, o artigo ele acaba apresentando assim, a contemporaneidade articulada a um declínio do que ela está colocando como o nome do pai, né? Que é aquilo que ordenava a lei simbólica, né? A queda do valor do outro, ou seja, esse grande outro como sendo a lei simbólica, né? E nas relações mesmo de objeto, né? Como é que as pessoas se relacionam? Parece que as relações hoje elas são muito mais mediadas pelo ter, pelo objeto, pelo consumo, por coisas, né, que se interpõem aí nas relações, né? E aí o texto vai mostrar, por exemplo, a questão da depressão, a toxicomania, a histeria, como o paradigma desses quadros contemporâneos, né? Que aparece muito mais hoje na clínica, né? Embora tenha alguns autores que coloquem o acento muito mais na neurose obsessiva, por exemplo, né? Do que, do que propriamente nesses quadros, mas de fato esses quadros eles explodem, né? Então a ideia é que o artigo, né, vai levar de que a intervenção da psicanálise ela deve ser pensada como sintoma a partir do conceito de desmentido da lei simbólica. Então, sintoma parece muito mais, como é que a gente pode dizer, parece muito mais fruto, produto, né, desse desmentido da lei do que dos conflitos com a lei que eram apresentados antes, né? O conflito com a lei que se apresentava sempre entre o desejo, aquilo que eu quero, e aquilo que eu posso, né? E o que é possível, o que me é permitido, o que não me é permitido. E a ilusão hoje de que eu posso viver de acordo com a minha própria lei, ou seja, sem lei, né? Porque a minha própria lei é a lei do gozo, é a lei do querer tudo, é do excesso, e aí esses suicídios, esses números enormes, né, de pessoas, né, adolescentes e pessoas mais, né, mesmo mais velhas, com quadros totalmente paralisantes, né, que não conseguem tocar a sua vida.
Então, isso que é a grande, digamos, questões em que gira esse texto, né? Em torno dessas questões. Então, ela começa, anotei algumas coisas aqui, né? Ela começa colocando, por exemplo, o que é que se apresenta como queixa hoje, muito mais do que no passado, né? Que não é mais a questão do desejo, do conflito psíquico, né? Que é inerente ao desejo, querer e não querer ao mesmo tempo alguma coisa, né? Eu quero, mas eu não quero. Ou então eu quero, mas eu não quero pagar o preço por isso, né? Então, o que a gente ouve muito mais hoje nas queixas, tanto nos atendimentos institucionais como nos consultórios, é a dificuldade das pessoas de existir nesse mundo que impõe um gozo excessivo para todos, entre aspas, né? E aí, bom, é isso que comanda o mundo hoje, é o gozo desmedido, é o pode tudo para alguns e o nada para outros, e esses outros que não podem nada estão, obviamente, mais afetados, né? São mais afetados. Então, se a gente lembrar que a gente estudou, né, que a psicanálise ela define um mundo, né, onde o desejo ele é produto de um limite imposto no gozo, ou seja, no pode tudo, ter a satisfação pulsional na hora esse movimento pulsional acontece, né? No momento em que vem o empuxo para a satisfação, tem que satisfazer imediatamente. Então, o desejo, ele só se instaura com a falta. Sem desejo, o sujeito fica entregue ao gozo, à depressão. Eu não quero nada, não quero fazer nada, eu estou sem vontade. A gente ouve muito hoje, gente, incrivelmente constante em todos os lugares que a gente vai, que a gente escuta pessoas, essa queixa de que não tem vontade, não tem. Isso quer dizer, meu desejo está apagado, né? Eu não tenho desejo, eu não tenho. O que é que eu quero? Sabe? Não sabe o que quer, não tem. Então, isso é uma coisa muito marcante da contemporaneidade, né? Então, parece que a cultura hoje, né, com esse progressivo apagamento dos limites que ela coloca no texto aqui, né, eu anotei isso aqui, é como se estivesse se apagando os limites, né, do que pode e do que não pode, do que é permitido do que não é permitido. E isso não é uma constatação moralista, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a impossibilidade do sujeito desejar fora daquilo que se estabelece na psicanálise como a falta. Né? Somos marcados pela falta, é a falta que nos constitui como sujeitos desejantes. Né? É o corte que a gente recebe desde cedo, né? Desde a amamentação, do modo como a gente pode satisfazer nossas necessidades, e é a partir do corte que é dado, né, nisso é que se instaura alguma coisa do desejo. Não existe desejo sem falta, né? E não existe também a possibilidade de entrar na economia desejante quando não se tem, por exemplo, essa posição de castração diante da lei, né? Marcada pela lei simbólica. Né? Então, isso é uma coisa que afeta muito, né, o mundo contemporâneo, e que também afeta, obviamente, o modo, como eu disse no início, de sofrimento do sujeito. Né? Então, o que servia antes de baliza para o desejo,
não existe, ou existe de uma forma muito precária, né? Muito pouco. A gente, por exemplo, quem atende crianças, vocês, se forem atender crianças, vocês vão observar isso, né? Como hoje os pais têm mais dificuldade de colocar limite para os filhos, né? Como é mais difícil para os pais, porque eles mesmos têm a idealização, né, de, de uma satisfação infinita, né? Então, parece que, através dos filhos poderem fazer tudo que eles querem fazer, eles realizam o próprio desejo de poder fazer tudo que gostariam de fazer e não podem fazer, né? Não estou dizendo que isso é uma constatação é, para todos, mas que é muito comum você ver na clínica as crianças que têm problemas e que vão para os tratamentos nas instituições, nos consultórios e tudo, são crianças muito frequentemente marcadas por essa dificuldade dos pais de estabelecerem limites ao gozo. Então, isso é muito, muito claro, né? Então, parece que isso também nos leva, né, na psicanálise, a pensar nas dificuldades que são derivadas dessa ausência de parâmetros. E que isso, na psicanálise, se convencionou chamar esses parâmetros de nome do pai, isso que vai barrar alguma coisa, né? É um significante, é uma palavra, é um termo que representa esse limite que a gente, todos nós recebemos, e que Lacan depois vai fazer uma porção em relação a isso, né? Freud sempre acentuou o fato de que existe um paralelo entre e a psicologia das massas, né? A psicologia social. Não é possível pensar um sem o outro, né? E que o que acontece na psicologia individual se reflete e é reflexo do que acontece na psicologia das massas, né? Das relações. E aí, depois, Lacan, que avança nessa discussão, ele vai afirmar, por exemplo, que o inconsciente ele é social. Não é possível haver o inconsciente, não é possível pensar o inconsciente sem que, por exemplo, você pense na história do sujeito, que é a história dele, que Lacan tem uma frase famosa que ele diz o seguinte: o inconsciente é a minha história, né? E que essa história, ela é a história também do social, do que acontece na sociedade, né? Então, essa crítica infundada de alguns em relação à psicanálise, de que ela só pensa no individual, não sei o quê, isso é a maior balela que existe, porque desde Freud ele sempre ressaltou essa importância, né? Aliás, ressaltou a importância, não, ele sempre colocou dentro da sua concepção de homem, de sujeito, de inconsciente, o outro, né? Então, não é possível pensar o sujeito sem o outro. E aí Lacan justamente vai afirmar a história, né, que não é só a história individual, ela vai incidir sobre a estrutura do inconsciente. E aí, se a gente pensar na contemporaneidade, em tudo isso que eu falei que está acontecendo, nessas relações, né, as relações de objeto e tudo, a gente vai ver que existe, né, um paralelo entre o modo como o sujeito se estrutura, né, e aquilo que está acontecendo no campo do social, que a clínica, a gente que trabalha com as pessoas não pode ignorar isso, por isso que a gente tem que ler tantas coisas, saber tantas coisas, saber o que está acontecendo no mundo, nas relações, né, na política, enfim, tudo isso são informações que a gente precisa ter, senão a gente fica igual, como é que falava antigamente, burro olhando para o castelo, né? Então,
o texto ele traz essa recomendação de que os psicanalistas, né, contemporâneos, eles descrevem a cultura, eles têm que não só, né, de fato descrever, mas eles têm que olhar para os acontecimentos sociais e para as relações, para os laços sociais, para o contrato social da maneira como ele está se dando, para poder escutar esse sujeito que vem, né, para que ele possa tratar. Então, é isso que mais ou menos o texto vai mostrando no início. Né? Vocês teriam algum comentário, alguma coisa? Esse texto é bem legal, porque aí depois ela vai trazer a questão da depressão, que eu até coloquei mais um texto para ajudar, mas eu sabia que não ia dar tempo de ler, né? Vocês teriam algum comentário para eu dar um... Eu tenho... A senhora falou sobre o Lacan ter afirmado sobre... Peraí, eu vou organizar aqui direitinho. A senhora começou sobre uma afirmação que Lacan fez e sobre o inconsciente e a história do indivíduo e tal. Só que aí eu vi aqui num texto que Lacan ele afirma, de fato, que tipo, não somente a história individual, ela pode ser essa estrutura toda do inconsciente, mas que o social também é inconsciente. E ele faz essa afirmação e eu não consigo entender muito bem o que ele quer dizer. Foi isso que eu disse, né? Como é, professora? Foi isso que eu falei que ele disse, né? Você disse que não consegue entender o que é que isso... Mas exatamente o quê? No texto, porque ele fala assim, ó, Lacan afirma que o inconsciente é o social, ou seja, que não é só a história individual que incide na estrutura inconsciente. Se este é estruturado como uma linguagem, o entorno social está profundamente articulado às possibilidades subjetivas. Desta forma, se encontrarmos no social uma nova economia, uma nova organização das balizas, que organizam os laços, também encontramos em nossos consultórios com os efeitos que lhes serão próprios. E eu não consegui entender muito bem o que ele quis dizer nisso aí, nesse finalzinho. Alguém se arrisca a dizer algo sobre isso que o Jefferson está colocando, que é bem interessante, né? O que é que vocês entenderam? Professora, nesse caso, eu acredito, né, que como a sociedade vai mudando, né, ali os valores e tal, vão mudando, e de certa forma o indivíduo é influenciado, né, por tudo isso que vai mudando, e aí isso aparece na clínica. Assim, a grosso modo falando, né? Eu entendo isso. E aí, né, isso que você está colocando, trazendo para a questão do Jefferson, é justamente isso. O modo como a sociedade vai se estruturando, como vão mudando os valores, como vão mudando as relações, o modo hierarquia social, né? Quem tem autoridade para dizer alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que está acontecendo no mundo hoje. A ciência, que há pouco tempo tinha uma autoridade de dizer o que era certo, o que era, né, que podia um resultado de uma pesquisa, hoje ela está sendo
debatida como sendo uma vilã que inventa coisa, entendeu? Qual é o efeito que isso pode ter sobre o sujeito? É claro que isso tem efeito sobre o sujeito. É claro que quando você tira, né, o crédito da palavra de uma autoridade, de uma instituição, de alguém que tem aquela, digamos, representatividade, aquela representatividade de poder dizer alguma coisa. Oi? Oi, Iago. Deixa eu ver, tinha esquecido o microfone. Eu tinha falado, que susto. Pois eu também tomei um susto. Deixa eu diminuir aqui. Então, é claro que isso vai mudar alguma coisa no modo como o sujeito se relaciona com a autoridade, com a lei simbólica, ou seja, o modo como ele se subjetiva internamente, entendeu? O modo como ele é subjetivado, o modo como ele é constituído na sua estrutura psíquica. Porque, por exemplo, se antes a autoridade do pai, né, no sentido da lei mesmo, da lei simbólica e da lei da cultura, porque o pai é o Pai Deus Todo-Poderoso, né? Na cultura religiosa, na cultura, bom, depende de cada uma cultura. Então, se não é mais essa autoridade que vai dizer o que é certo e errado, e é todos que vão dizer, cada um tem uma verdade, cada um tem uma opinião, mas essa é a minha opinião. E às vezes a opinião é tirada do nada, não é tirada de pesquisa, não é tirada de observação, não é tirada de método científico, não é tirada de lugar nenhum, é tirada da cabeça daquela pessoa vazia, que às vezes não tem nem leitura, não se informa, não tem cultura nenhuma, e sai afirmando uma verdade que não tem nada a ver. Isso, não é isso que está acontecendo no mundo hoje, aqui no Brasil principalmente. A ciência diz uma coisa, aí os caras lá vão dizer, não, isso não é assim não, isso está morrendo não sei quantas pessoas por trombose, por causa de vacina, da onde que foi tirado esse dado? Cadê o dado? Cadê a pesquisa que mostra isso? Então, isso é um exemplo do que está acontecendo na cultura e que, trazido para um contexto menor, por exemplo, familiar, ou do contexto onde se cria uma criança, por exemplo, você imagina o efeito desse deslocamento da referência simbólica de um sujeito para um esfacelamento disso. Não tem um que é o... não que tenha que ter um, mas uma representação de um sujeito que vai nortear para uma criança, por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, entendeu? Então, é disso que Lacan está falando. É desse efeito na estrutura organizativa do sujeito, no sentido psíquico, no sentido subjetivo, é que ele está falando que a cultura, que o modo como as relações sociais se estabelece, muda, como que ela vai se deslocando, ela vai ter no sujeito. Então, a história do sujeito é a história dele, daquele indivíduo que nasceu ali, com as relações que ele estabelece, e com isso que vem, né, de toda a relação social e que o atinge de alguma forma. Então, as ressonâncias que o sujeito sofre a partir das mudanças sociais, é isso que Lacan está falando, né? É isso que Freud mostra, né, quando ele diz, por exemplo, que a psicologia individual é a psicologia social, e que um é afetado pelo outro. Então, é isso. Algum comentário mais? É bom quando vocês fazem comentário, né? Professora, eu percebi dessa explicação que eu tenho uma dúvida referente aos fundamentos da psicanálise. Quando a gente estuda a segunda tópica, né, o id, o ego e o superego,
muitas vezes o superego, ele é só mostrado como algo que limita, algo que impõe regras sociais, né? Só que, e também ele é mostrado como algo que sofre influência do social, né? Só que eu percebo que o social também, por outra parte, ele faz as pessoas terem um certo tipo de desejo. Então, não vou dizer que controla, mas dependendo da sociedade que você vive, do contexto social, histórico que você vive, você deseja alguma coisa, né? Certo? Sei lá, você deseja um certo emprego, você deseja ser rico, em outra sociedade você deseja, não sei, na Grécia Antiga, você deseja ser sábio, essas coisas. Só que nos estudos parece muito que o desejo é uma coisa só do id. E o id é, às vezes, colocado como algo bem mais individual, biológico, bem menos social. Eu queria saber como se dá esse social no esquema da segunda tópica. Se o superego também desenvolve desejos no indivíduo ou se o id é influenciado também pelo social. Muito bom a sua questão, né? Nem o superego, supereu, né? Nem o id escapam, né? Daquilo que o social tem que estar colocado no campo do social, né? Lembra que quando a gente estudou a segunda tópica, tem uma parte lá que até acho que foi a Joyce que trouxe a questão da ontologia, né, da filogenética, da ontogenética, né, e que tudo isso vai estar, né, presente no id, por exemplo, né, a coisa do que se vive na história da humanidade, inclusive, como que isso é transmitido de alguma maneira, né, para o sujeito, é uma transmissão psíquica, né? Então, o id, ele é propriamente marcado, é como se fosse uma massa amorfa que contém todas essas experiências, né, de linguagem, de experiência com o outro, da forma como o sujeito é afetado pelo outro e da própria história individual, entendeu? E o supereu, ele só se instaura a partir da lei simbólica, né? É como se ele fosse a internalização para cada um da lei. Essa diferenciação do aparelho psíquico, na segunda tópica que Freud apresenta lá, como que surge ali essa outra instância chamada de supereu, né? É justamente a partir da moralidade, da lei, do que pode, dos limites, e é que se forma essa instância psíquica. E essa instância, ela, digamos, é responsável por nos vigiar sem que o outro faça isso o tempo todo. Então, a gente mesmo nos vigia, para não sair, tipo assim, não sair fora da casinha, digamos, né? Só que esse mesmo supereu, e aí que está o interessante da sua pergunta, que você diz, e o supereu também não provoca, não, Se ele não desenvolve vontade e desejo nos impõe indivíduos. desejos, né? Sim, o desejo da perfeição, o desejo, né, de ser o cara eficiente, o cara ou a cara que apresenta, né, os ideais, né? Porque os ideais eles estão, né, digamos assim, manobrados pelo supereu, né? Aquilo que eu desejo tem a ver com o que a própria sociedade impõe como desejo. Mas existe uma diferença entre o desejo, que é o desejo genuíno do sujeito de ser amado pelo outro, né? Que esse é digamos, o verdadeiro desejo, sermos aceitos, termos um lugar no outro, né? E esse desejo de se identificar com alguma coisa que vai me permitir ser esse amado pelo outro. Se eu for perfeito, eu vou garantir aqui a minha perfeição. E aí é no social que eu busco os modelos identificatórios
que eu suponho que eu me identificando a eles, eu vá garantir ser amado por aquele ou aquela ou aqueles que eu quero ser amado, que eu quero ser reconhecido, que eu quero ter importância. Todos nós queremos ter uma importância para o outro. Eu lembrei agora de uma coisa, né, você falando dessa história, de uma pessoa que fazia análise, que ela dizia assim, eu tenho certeza que se eu conseguir passar num concurso que ela estava empenhada em passar, aí a minha mãe vai me dar valor, aí o meu pai vai me dar valor, entendeu? Aí ele vai gostar de mim, porque ele nem liga para mim. Ou então, tipo, se eu ficar bonita, se eu fizer a cirurgia tal, se eu botar o peito, não sei o quê, aquele cara que eu quero, ele vai me querer também, porque aí eu vou ser perfeita. Isso é o super-eu também que está ali, né? Mas você vê o desejo genuíno, entre aspas, ou seja, aquele que é o desejo de fato, o buraco é mais embaixo. Essas outras coisas que a gente quer, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente deseja. Aliás, não é, né? O que a gente quer não é o que a gente deseja. A gente quer aquilo para poder alcançar uma outra coisa que tem a ver com o meu desejo, né? Então, é mais ou menos nisso que essas instâncias psíquicas que Freud vai trazer e as relações que ela vai estabelecendo vão se apresentar como um interjogo de forças, né? O id puxa para um lado, tipo da satisfação imediata, que não está nem aí para a lei, não é? E aí o super-eu diz, não pode fazer isso. E o super-eu ainda tem uma coisa que Freud coloca lá, né? Que ele é responsável, muitas vezes, por um gozo na mortificação, por um gozo masoquista, né? O sujeito se sacrifica para poder corresponder a alguma coisa que ele supõe que é o certo, que é a lei, principalmente no campo moral, né? Então, tem tudo a ver aí, viu, Iago? Que você colocou, né? Entendi agora. Eu realmente percebi que não sabia como o social se dava nesse esquema. Político, né? Alguém pediu para falar? Eu vi Não, algum. professora, a senhora travou, voltou agora. Foi? Mas vocês escutaram até onde que eu falei? A gente só escutou até a fala do Iago. A senhora tinha terminado de explicar, aí eu falei, muito obrigado, professora. Aí a senhora ia começar a falar outra coisa, aí travou. Nossa, mas eu falei um montão. Mas vocês não escutaram essa parte que eu falei das relações entre o id, o eu, o super-eu, não? Sim. Ai, caramba. Bem assim, a senhora fechou essa ideia do aparelho psíquico, do social e tal. Só que aí, se a senhora falou alguma coisa depois disso, aí a gente não sabe. Não deu para ouvir. Bom, então até eu esqueci o que eu falei. Acho que até eu esqueci. Mas aí, bom, estava contando uma história, enfim. Mas aí, retomando, né, o que Freud coloca, por exemplo, ele faz um paralelo entre a organização da sociedade e a neurose que corresponde àquela sociedade, né? Por exemplo, cada momento histórico parece que sobressai mais um tipo de neurose. Vocês veem, por exemplo, é porque vocês são muito jovens, mas a cada época histórica, por exemplo, há algum tempo, os grandes quadros depressivos é que aparece que dá uma epidemia de depressão, né?
Algum tempo atrás era a psicose bipolar, todo mundo era diagnosticado com psicose bipolar, porque as coisas eram muito, se manifestavam muito dessa maneira, né? Quadro de extrema euforia com um outro polo que era de extrema tristeza, angústia e tal. Então, a psicanálise, ela tem essa fidelidade, digamos assim, a uma psicopatologia mais econômica, que não fica nomeando um monte de coisa nova que aparece, mas muito mais pensando justamente naquilo que são as neuroses de transferência, ou que está fora do campo das psicoses, e o que está no campo das psicoses, né? Então, Freud, quando vai falar da organização da sociedade, e aí aqui a gente pode acrescentar do tempo, né, de cada momento histórico, cada um desses momentos e cada uma sociedade tem uma organização, ou uma neurose, ou uma psicose, que aparece com mais frequência, né, naquele modo de organização social. Então, é só prestar atenção no que está acontecendo, né? Aliás, não é possível você trabalhar como psicólogo, particularmente como psicanalista, né? E aí eu coloco aqui muito mais, sem olhar para o que está acontecendo no mundo também, entendeu? Nas relações, nos laços sociais. É isso que é o mais importante para a gente, né? Não é o acontecimento histórico, de fato, mas como ele afeta o sujeito, né? Então, se tem uma lei que opera para organizar o acesso à satisfação da pulsão, por exemplo, né, como é que essa lei é introjetada, a forma como ela se inscreve no sujeito, né, como que o sujeito se relaciona com essa lei, ou com a impossibilidade de satisfação, né, como, por exemplo, o supereu que o Iago estava falando, né, se identifica com a lei, com a lei que tem a ver com o pai, né? E como ele exige do sujeito sacrifícios, às vezes, né? Então, são essas questões que são instrumentos para a gente pensar o que está acontecendo hoje nos quadros, né, psicológicos de sofrimento, de angústia, de ansiedade, né? Então, é mais ou menos nesse aspecto que o texto vai desenvolvendo seus argumentos, né? E aí, não sei se vocês teriam mais alguma coisa dessa parte, porque eu ia passar já para uma outra parte que seria, deixa eu abrir aqui o texto. Seria essa parte onde ele fala da queda do outro, né? O que é que vocês entenderam aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou quer falar? Eu estou congelada? Não, Hã? não, não, tá normal. Acho que eu estou congelada. Bom, então vamos falar um pouquinho o que é esse outro, né? Grande outro, que é uma contribuição de Lacan, né? A psicanálise. Esse grande outro pode ser traduzido como outro da linguagem, como outro aquele que estabelece a lei social, né? O grande outro da cultura. É isso que implica esse significante que Lacan vai trazer, né, para pensar nesse outro como um lugar que pode ser ocupado por Deus, pelo pai, pela mãe, pelo presidente, ou pelo despresidente, né?
E que seria esse que vai fornecer as leis, né? Supostamente vai fornecer as leis para a linguagem, e que ele está fora do sujeito, é aquele ao qual ele se dirige, que lhe serve de referência, né? Simbólica, e é a esse que ele vai se referir. Todos nós temos uma referência simbólica desde que nascemos, né? E essa referência ela vai só mudando, mas é um lugar que está ali, que pode ser ocupado por qualquer pessoa ou qualquer instituição, enfim, qualquer coisa, né? Lei, pela lei, né? Então, quando se trata dessa queda do outro, né? Se trata disso, de pensar o que está acontecendo com esse lugar. Parece que esse lugar está meio que apagado, né? Não tem mais esses referenciais que sustentavam antes a posição do sujeito, para o qual ele poderia se referendar, né? Não é seguir alguma coisa que está sendo colocada, mas um parâmetro através do qual ele pudesse se referendar. Toda a sociedade, por mais simples que seja, por exemplo, as sociedades indígenas, né, que têm, né, sua forma de organização social, toda a sociedade tem o pajé, que é a figura, pode ser naquela tribo ali, a figura máxima a qual todos se dirigem, né? Ou o cacique, ou, enfim, ou a mãe, a grande mãe daquela cultura ali. Então, é esse lugar, né, do outro que sustenta o sujeito nas suas relações sociais, na sua relação com o simbólico, né? Porque sem o simbólico não nos humanizamos. Então, é nesse sentido que a lei, que a referência simbólica que nós temos está se apagando, né? Quais são as referências simbólicas que hoje se tem, para as quais a gente se dirige? Deus só? E para quem não é religioso? Né? E para quem não acredita, não só em Deus, mas nas instituições, por exemplo, né? E como é que Deus, né, uma figura abstrata, enfim, pode pode servir de referência para coisas que Deus não se mete, por exemplo, né? Não é Deus que se mete, pode ser o demônio, mas, enfim. Então, tem uma série de questões que a sociedade contemporânea vive hoje que são muito conflituosas, entendeu? Porque se vocês pensarem assim, com bastante... ver o que está acontecendo na política, né? Uma fake news vale mais do que uma pesquisa. Olha lá, que merda é essa? Opa, está gravando. Vale mais do que uma pesquisa do pesquisador que tem anos de carreira, de reconhecimento científico no mundo, entendeu? Vem uma fake news, é aquela que é verdade. Porque ela é estabelecida pela figura tal, porque ela está do lado daquele cara lá, entendeu? Enfim. Então, gente, os parâmetros do mundo estão completamente embaralhados, né? Isso não tem nada a ver com moral, com nada, porque esse pessoal é o mais imoral possível, né? Então, isso tudo a gente deve olhar com muita delicadeza e com muito cuidado, porque somos afetados por isso. Se somos afetados enquanto adultos por tudo isso, imagine as crianças que estão se formando, né? Que verdade que vai se estabelecer para elas? Porque hoje, na verdade, é de cada um, né? É muito complicado o que está acontecendo hoje. E isso aparece na clínica.
E isso aparece nesses quadros depressivos, nessa falta de ânimo para a vida, nessa falta de tesão pela vida, nesse descaso, nessa apatia que a gente está vendo hoje, que é muito frequente como sintoma. Então, as pessoas estão procurando tratamento muito mais por isso, não por conflitos. Porque o desejo que pode aparecer aqui, eu posso... tipo assim, vamos pensar na questão da sexualidade, né? Que antes era tão moralista, tão interditado, tudo era interditado, que hoje a gente tem a possibilidade de amar quem a gente quiser amar, se quiser amar, né, qualquer pessoa, não importa, né, o que gênero, qualquer coisa nesse sentido, você pode fazer isso tranquilamente, né? Tranquilamente, entre aspas, né? Mais ou menos, né? Mas para o que era antes, sabe? Nós tivemos um avanço nesse campo que é maravilhoso, né? Que as pessoas não precisam ficar dentro de caixinha, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Mas, por outro lado, o que é que está acontecendo? As pessoas estão perdidas. Em vez de aproveitar isso, elas ficam muito mais perdidas do que aproveitando. Alguns aproveitam, mas outros não. Outros sofrem. E aí a gente vê que o mundo avança, por um lado, né, por um lado muito legal, avança, por exemplo, das conquistas feministas, das discussões sobre raça, né, das etnias, coisas maravilhosas, assim, muito, muito importantes de serem olhadas, né? E, por outro lado, a gente retrocede enquanto sociedade, porque tem uma galera da sociedade que está indo para o fundamentalismo, querendo voltar lá para a época de Adão e Eva, quando comer a maçã era pecado, entendeu? Quando tinha uma serpente do mal para atentar, o demônio que atentava lá, e a pessoa comia a maçã. Comia a maçã, né? Enfim. Então, isso é um problema para quem está se constituindo como sujeito, porque isso afeta a estrutura desejante do sujeito, entendeu? A economia desejante. Não existe garantia, a gente já estudou isso, de felicidade, né? Não existe. A gente viu no texto do Mal-Estar na Cultura, né? Essa idealização de que vamos ser felizes para sempre, não vamos ter nenhuma dor e nenhum sofrimento, isso é pura balela, né? É uma falácia. Mas muita gente quer acreditar nisso, né? E aí fica buscando de todo jeito se encaixar em alguma coisa, ou então despirocar de vez, aí pronto, aí não sabe o que quer, fica doido, sabe? Perdido, uma hora isso, uma hora aquilo, uma hora... E a pessoa também fica perdida. Então, isso tem a ver com... né? Mas eu acho que a humanidade, ou ela caminha para a destruição total, ou então ela se apruma, porque já demos um bom avanço em muitas coisas, né? Mas também temos um retrocesso grande da galera conservadora que quer mesmo voltar lá para a época de... Eu não digo nem do início da era cristã, mas do antes da era cristã, né? Porque, enfim. Bom, deixa eu abrir aqui o texto para a gente seguir. Vocês, né, tem alguma questão do texto assim que chamou a atenção de vocês e que a gente possa discutir mais um pouco? Professora, para mim teve uma parte que eu estou procurando aqui, porque eu marquei, eu acho que eu perdi. Aqui. Legal. É gato? É gato que tem aqui. Nossa, Oi? É aqui na página 175, ele diz assim: a drogadização não é um evento novo. Não é um qual é fenômeno. o item?
Para a gente localizar, qual é o item? Aí, deixa eu botar. É o que chega no consultório hoje. Peraí, eu estou muito mais lá embaixo. Que chega no consultório hoje. Ao consultório hoje. Então, é logo no início? Não, é no meio do texto, é na página 8. No PDF é 8. 7, 8. Tá. Vamos fazer. A drogadização não é um fenômeno novo. Freud afirmou que não é possível lidar permanentemente com o mal-estar. O uso de recursos que anestesiam esse mal-estar, portanto, é presente em qualquer cultura. É preciso pensar, no entanto, se é possível pensar a dependência como um sintoma psicanalítico. Aí essa parte que me chamou a atenção porque eu não entendi muito bem. É mesmo, isso é uma parte meio, né? Porque está falando da drogadição, né? Desses recursos que anestesiam o sujeito, né? Que aliviam, entre aspas, o mal-estar, que é o mal-estar físico, que a gente também já falou bastante disso, como, por exemplo, os antidepressivos, os ansiolíticos, né? As pessoas ficam tomando essas drogas, porque isso também é droga. Quando ele está falando aqui de drogadição, não está falando só de drogas ilícitas, mas também das drogas lícitas, né? Que são as que mais... Bom, porque elas são ilícitas, elas não aparecem nas estatísticas como, né, assim, alguma coisa, mas que a quantidade de pessoas que são viciadas nessas drogas é uma coisa assustadora, né? Não sei se tem alguma pesquisa comparando assim das drogas ilícitas e das drogas lícitas, mas enfim. Então, quando ele fala disso, né, ele está falando de o uso de recursos que anestesiam este mal-estar é presente em qualquer cultura. É preciso pensar, no entanto, se é possível pensar a dependência como um sintoma psicanalítico. A dependência de drogas. Né? Por quê? Agora, por que um sintoma psicanalítico? Porque é como se ele o texto coloca aqui, né? É preciso ser entendido como um retorno do recalcado, né? Como uma metáfora, como alguma coisa sobre a qual é possível se produzir uma associação. Se assim for, é possível que a psicanálise asseque a toxicomania pela associação livre, e, em certa medida, nessa prática estaria tranquila. O que é que ela está dizendo aqui? Ela, não, ele, o texto, né? O artigo. O que o texto está dizendo é que é um sintoma para a psicanálise na medida em que o sujeito que está, digamos assim, anestesiado, ele não associa, ele não fala, ele não faz associações, ele só... ele só repete o mesmo, sem avançar, entendeu? Não é aquela repetição que é necessária para que o inconsciente se produza, mas é aquela repetição vazia, oca. O sujeito não faz associações. Porque, como a droga também inibe, né, tanto a droga... Aí eu falei das drogas lícitas e ilícitas, porque no consultório é muito comum, e na própria instituição, você chegar, né, com a oferta de tratamento psicológico, isso não é só com a psicanálise que acontece, não acontece também com a psicologia, mas a pessoa já está fazendo a medicação, porque a primeira coisa que a pessoa tem uma crise, ela vai no psiquiatra e ela vai sair de lá com remédio. Se for no caso, né, nesse caso que eu estou querendo examinar em particular, que é o que vocês vão encontrar na prática de vocês. Essa pessoa terá, certamente, maior dificuldade de produzir associações. E isso, para o psicanalista,
é uma questão que ele precisa verificar, entendeu? Como é que alguém que está anestesiado vai interrogar. Peraí. Vai interrogar seu próprio desejo. Vai se interrogar. Vai se perguntar ou constituir um enigma que possa responder sobre a sua posição de sujeito, que possa responder sobre o seu ser desejante, sobre aquilo que ele quer. É difícil fazer isso quando se está anestesiado, entendeu? Quando se está drogado, seja lá de que modo for, né? Por isso que ele está dizendo que é um sintoma para a psicanálise, porque nós temos que pensar nisso, né? Está dizendo, ó, os psicanalistas não estão tranquilos em relação à drogadição, né? Há quem sustente que o efeito da droga no real do corpo provoca uma ruptura com a história pessoal do sujeito. Olha lá, modificando sua relação com a linguagem e, no mesmo golpe, estabelecendo um novo interessamento ao outro. A droga não pode ser tratada como um objeto, no sentido psicanalítico, ou promover uma satisfação que rompe com a cadeia significante. A relação com o outro seria recusada, e o desejo seria substituído pelo consumo, que possui um gozo certo, mas circunscrito, entendeu? Então, é isso, né, o que ele está colocando, o texto coloca é justamente essa dificuldade aí, né, do sujeito drogado se interrogar, fazer questões, se perguntar sobre o que está acontecendo com ele, fazer alguma associação da situação dele atual com alguma coisa já vivida, com uma sensação, com uma experiência subjetiva que ele já teve. E isso, para os psicanalistas, é uma questão que, porque a gente convoca o sujeito, quando a gente está trabalhando na clínica, a gente convoca o sujeito a falar, né, a poder produzir sentidos que sejam próprios dele, e não dar sentidos prontos, né? Mas fazer com que ele possa produzir sentido. Mas o que isso quer dizer de mim? Será que é porque quando minha mãe falou tal coisa, meu pai não sei o quê, ou porque eu, quando fui namorar, eu não consegui fazer tal coisa, ou porque... Enfim, fazer alguma coisa, e ele vai fazendo as próprias questões dele, entendeu? E a droga, ela tem essa impossibilidade de tornar o sujeito alguém que possa se interrogar sobre o que acontece consigo, poder produzir saber sobre aquele lugar, né? Então, o psicanalista, ele se interessa por isso. E ele deve se interessar por isso. Por isso que é também um sintoma a ser interrogado, né? Certo? Sintoma para a psicanálise não é uma coisa ruim, para começo de conversa, tá? Então, quando vocês verem essa palavra sintoma, não quer dizer nada, quer dizer que ali tem inconsciente, que ali tem alguma coisa a ser buscada, que ali tem alguma coisa a ser trabalhada. A gente trabalhou isso naquele texto lá de sintoma para a psicanálise. O sintoma de Freud é Lacan, né? Não é para ser eliminado, não. É para ser interrogado, colocado a falar, o que é que aquilo quer dizer. E então, vamos falando aí um pouquinho para eu dar um... Peguem assim, uma parte do texto que está falando alguma coisa que interessa para vocês, porque esse texto ele é muito interessante, sabe? Professora, eu queria só que a senhora destrinchasse um pouquinho do que Melman fala sobre um termo que seria sexolítico, que ele fala que a droga seria um sexolítico. Fugiu, Eu queria que a senhora sua voz falasse. falhou. Falhou?
Tá me ouvindo bem agora? Tá me Vocês estão ouvindo? entendendo? Vocês estão escutando? Sim, sim. Essa é a internet, professora. Sou eu que saí do ar? Foi? Foi eu? Hã? Voltou. Foi eu que saí? Não, a senhora que estava travando. Acho que por isso que a senhora não estava me escutando bem. Não, eu não escutei nada. Então, eu queria só que a senhora destrinchasse um pouquinho sobre o que o Melman fala sobre toda droga seria um sexolítico. Eu queria que a Saiu. senhora falasse um pouquinho melhor sobre isso. Conseguiu ouvir bem? Como é? Toda droga seria o quê? Sexolítico. Sexolítico? Isso. Tá na página... Deixa eu ver aqui rapidinho. Na página... Já localizei aqui. Já? Eu já localizei aqui. Espera aí. Deixa eu ler. Vamos ler junto aqui, né? Melman. Eu conheci o Melman lá em Paris. Há quase 30 anos já indicava como o uso de drogas ilustra o tipo de gozo ideal do discurso capitalista, de forma autoerótica e alienada, desvinculado de qualquer ideologia ou proposta de transgressão. Até aí tudo bem, né? Ao contrário do que foi visto acima, no entanto, este autor indica como o gozo aparece nos momentos em que a droga falta, nos momentos da fissura, né? O cara está fissurado lá, da abstinência. O consumo apenas encerra a tensão, poupando o sujeito da existência fálica. Neste sentido, toda droga seria um sexolítico, pois ao retirar o sujeito da economia dos objetos regidos pela lógica fálica, permite uma via de satisfação que prescinde do outro. Então, quer dizer, não tem o ansiolítico, então tem o sexolítico, a satisfação sexual, que para a psicanálise não é a relação sexual, né? Sem o outro. Não precisa do outro. É algo, né, que você pode fazer sozinho, não precisa do outro, né? E tem uma onda aí da história da masturbação, né? Enfim, tem uma onda aí de que não precisa do outro, né? Nem nessas horas também, né? Então, só que sem o outro não se instaura a economia de desejo e o sujeito fica mal. Então, ele tem que estar sempre drogado, porque senão, na hora da abstinência, ele vai se matar, morrer, se atirar, fazer qualquer coisa, entendeu? Matar o outro. Então, é mais ou menos isso que ele traz, né? Porque quando ele fala dessa questão da droga, né? Ele vai falar que tem a função da droga, ela, acho que tem aqui no próximo parágrafo, é de libertar o homem da parcialidade de sua existência e pensamento. É como se o homem ficasse livre, né, de tudo, não precisa pensar em nada, só gozar, né? Então, de algum modo, como ele continua aqui o texto, de algum modo, a droga se opõe à ordenação do campo simbólico, da subjetividade fálica, portanto. Quer dizer, a droga tira do sujeito, a droga no sentido desse uso aí que ele está trazendo, né? A possibilidade dele estabelecer trocas simbólicas, dele estabelecer relação com o outro, dele poder se dirigir ao outro, né? É disso que ele está falando. E isso é um mal contemporâneo também. Se você pensar, por exemplo, tomar a questão do consumo desenfreado, né? Como uma droga, porque tem pessoas que ficam... Gente, eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, né? Não precisa nem ser
alguém que diz assim, quando eu estou muito, me compro. Travou, professora. É tipo assim, eu já ouvi, né, pessoas dizer assim, Tava travado, professora. poxa, Voltou, gente, voltou agora. Sim, era vocês escutaram até onde? Escutou. Eu não sei se vocês já ouviram quando a pessoa está em abstinência, ela fala assim. Foi nessa parte. Mas eu estava me referindo ao consumo, né, como droga, porque o consumo também pode ser uma droga, né? E a pessoa, quando está mal, ela tem a ilusão de que ela indo para o shopping comprar, ou comprar alguma coisa que ela quer muito, né? Ou então consumir algo, seja comida, seja o que for, que é né, do seu agrado, que ela resolve o problema dela. Se eu estou mal, eu vou ali, compro um negócio eu me dou de presente alguma coisa e eu fico bem. Pronto. Eu já vi gente dizer, a minha terapia é o shopping. Eu já ouvi gente dizer isso, gente próxima, assim, que eu conheço, né? Dá uma peninha até, sabe? Dá uma peninha dessa pessoa. Sabe? Que é sem noção, né? Então, é nesse sentido que também a gente pode ler essa coisa que o meu irmão traz em relação à droga, né? A droga química, seja ela uma droga lícita ou ilícita. Então, as pessoas ficam anestesiadas, e aí elas não querem saber de nada. É nesse sentido também, viu, Mário, que essa mesma questão vale para aquela interrogação do psicanalista, se isso também não é um sintoma, porque a pessoa acha que se ela conseguir comprar o negócio que ela quer, o carro não sei de quê, ou a blusa não sei o quê, o tênis não sei das quantas, que está tudo bem, entendeu? Não precisa pensar em nada. E quem não pensa em nada, padece, sofre. Sofre no corpo, sofre, não sabe nem por quê. Então, esse é o lance, né, que eu acho que a gente precisa, acho que não só os psicanalistas, mas, né, todos que trabalhamos nesse campo psi, temos que tratar, né, tratar desse assunto aí, né, de como é que as pessoas estão escapando da sua angústia, da sua depressão, do seu sofrimento, se anestesiando com antidepressivos, porque tem pessoas que estão completamente, digamos, inutilizadas no sentido, né, de poder dizer algo sobre o que elas sentem, sobre o seu sofrimento, ou se elas estão na ilusão de achar que a religião vai resolver todo o problema dela. Que essa semana passada, eu fui procurada, né, para atender uma pessoa que ela virou, se converteu a esse movimento evangélico, neopentecostal, não sei o quê, mas de uma forma assim radical, entendeu? Aquela pessoa que tirou da casa dela tudo que era profano, no sentido não só religioso, mas, por exemplo, eu lembro que ela olhou uma corujinha que tem aqui, e aí ela disse, mas isso daí é do demônio. Entendeu? A coruja, é o símbolo da sabedoria, né? Então, e assim, a pessoa ficou totalmente, sabe, tomada por essa coisa religiosa. E aí é difícil, né? O Lacan vai dizer que o verdadeiro crente não faz análise. O verdadeiro, no sentido daquele que acredita que não tem
dúvida sobre nada, entendeu? E aí é difícil, né, tratar. Como é que essa pessoa está? Como é que a gente pode, por exemplo, enlaçar essa pessoa com alguma questão que possa fazer sentido para ela, entendeu? E a clínica, qualquer clínica que seja de escuta do sujeito, né, que escute de fato o que é o sujeito, que é o seu sofrimento, e não apenas observe seus sintomas e tal, e passe lá uns exercícios para a pessoa ficar bem, ser feliz. Se ela vai escutar o sofrimento do sujeito, ela precisa também se interrogar, né? Eu preciso me interrogar para saber o que é que está acontecendo ali, né? Como é que eu posso, por exemplo, convocar esse sujeito para que ele possa falar alguma coisa através das suas associações, dar um sentido diferente à condição de vida dele. Então, esses quadros de depressão, de histeria, desse mal de histeria do século, né, que é as doenças no corpo, né, as grandes conversões estão aí, presentes mais do que nunca, né? As pessoas adoecendo. Como é que a gente pode escutar isso? E como na clínica, porque eu sempre costumo dizer que o analista ele tem que ser muito paciente, não é o paciente que é paciente, né? Nós é que temos, que somos pacientes, temos que ter paciência, porque cada um é no seu tempo. Não tem que querer apressar o rio, né? Não vai rolar. Então, tem uma discussão nesse texto que eu achei muito interessante para trazer para vocês, embora não esteja muito bem hoje, mas eu acho que deu para a gente conversar um pouco, né? Tem mais alguma dúvida sobre o texto? Tem uma parte já lá na conclusão que eu gostaria de ler para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui, tá? Aqui. A leitura dos textos que os psicanalistas produzem para dar conta da contemporaneidade levanta uma questão constrangedora. A psicanálise é um discurso que também está inserido na contemporaneidade. Não está a salvo dos efeitos da contemporaneidade, que elencamos acima, portanto. Fica o questionamento se a queda uma forma, estamos ali num lugar de alguém que sabe como me ajudar a resolver meu problema. Mas se eu não tenho essa suposição de saber desse outro, então a coisa não caminha, né? É disso que está falando aqui. Se a dissolução da transferência que vemos na cultura não tem seu correlato na comunidade dos psicanalistas, se for assim, a morte do autor, o esvaziamento da suposição de saber, o questionamento de tudo que poderia ser considerado palavra do pai, pode estar atingindo a nós, psicanalistas. Né? Porque as pessoas vão no psicanalista, mas elas também vão tomar remédio, entendeu? Se encher de remédio. Enfim, não suportam um pouco a angústia para poder ultrapassar ou atravessar aquele momento difícil, né? Então, é uma questão que atinge a todos desse campo também, do campo psi, não é? Então, a gente tem que se interrogar o tempo todo do como é que a gente pode se posicionar frente a esse outro que não quer saber. Não quer saber, no sentido de não querer saber nada disso, não quero saber do meu inconsciente, do que é que me causa, do que é que me toma, não quero saber, entendeu? Uma indiferença em relação a produzir alguma coisa de saber, né? E é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu
Eu vou escutar vocês agora que eu estou com dor de cabeça. Me deu dor de cabeça. Eu achei muito interessante. Eu Aliás, não, já não vai dar li. 11 horas, a gente vai encerrar, tá? Vou embora para minha Tá casa. certo. Oi? Não estou escutando. Tá certo. Não, só falei tá certo. Ei, eu não estou escutando. Fala aí, alguém. Fala aí. Hum? Tá me ouvindo? Então tá, a gente se vê na terça, tá? A sequência lá tá lá no programa, tá? Tá Sim. bom? Tá bom, Tchau. professora? Beijo. Mas bom dia. Tchau. Tchau, professora. Bom dia. Tchau, professora. Bom dia. Tirar a gravação aqui.